E tudo que eu ia fazer começou a dar errado. O comércio caiu à venda, eu tive que pagar a minha parcela e a dele. Eu fiquei tão ansioso, desesperado, angustiado, não sabia o que fazer. E aí entrei numa dívida enorme. E nessa dívida enorme que eu entrei, meus irmãos, para mim sair, e tudo isso gerou culpa dentro de mim. Porque o culpado era eu, que eu não prestava. E muitas vezes, dessa dívida, eu criei outra dívida, porque eu comecei a pagar juros no cheque especial. Graças e paz a todos, meus queridos e amados irmãos. O motivo desse vídeo que eu quero compartilhar é sobre um pouco que eu passei em minha vida. E em forma de gratidão ao Senhor, eu gostaria de compartilhar para você. Talvez seja o que você esteja passando nesse momento. Talvez você esteja desesperado, ansioso, preocupado, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E isso Jesus fala em Mateus capítulo 7, que nós devemos guardar o nosso coração, que assim como os lírios se vestem, e nem mesmo Salomão se vestiu igual a um deles, que no dia seguinte será jogado no fogo para ser queimado. E Deus fala que o nosso corpo é mais importante do que as nossas vestes. E Ele quer nos trazer uma paz, uma segurança. E Jesus, após falar isso, a Bíblia nos diz que existe um leproso que, ao ouvir Jesus falar, ele estava do outro lado. Jesus estava pregando no monte e embaixo estava a multidão. Só que Jesus, ao terminar o sermão da montanha, ele se retira para o outro lado e a multidão segue. Nesse percurso, a Bíblia nos diz que ali saiu um leproso e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. E somente através da fé que podemos ser transformados, ser moldados da água para o vinho. Aquele homem recebeu o favor de Deus na sua vida. Ele não estava ouvindo ali sobre os seus pecados, sobre os seus deveres, pois ele mesmo já se sentia condenado, pois era leproso. Sequer ele poderia estar ali, pois ele tinha aquela doença herdada por causa do pecado. Não sei se era dos seus pais ou dele mesmo, mas a Bíblia nos fala, lá em Deuteronômios, que as bênçãos seguirão aqueles que for obediente, e a maldição seguirá aqueles que for desobediente. Aquele homem vivia na lei, baseado na lei, e não na justificação por meio da fé. Mas quando ele ouviu falar de Cristo, mesmo se sentindo condenado, ele creu na justificação. Creu que o Senhor poderia lhe purificar daquela imundícia, daquele pecado. E só a fé, que vem através do ouvir a palavra de Cristo. O Cristo tem que ser o centro das mensagens, para que as vidas, pessoas, venham ser transformadas e modificadas. Infelizmente, nas igrejas hoje em dia, a gente não vê, não tem sido realmente a pregação do Evangelho. As pessoas têm focado em misturar certas coisas dentro das igrejas e deixado
Cristo de lado. Eu aprendi e creio que o centro de toda a mensagem é Cristo. Quantas vezes eu, no meu erro que eu cometi, e por cometer esse erro me sentia um condenado. Muitas vezes eu me sentia desesperado pelo erro que eu cometi e vivia aflito, não saberia aonde me colocar por erros que eu tinha cometido no passado. O meu passado me condenava e muitas vezes eu me culpava, e de repente o inimigo se aproveitava dessas culpas que vinham em mim para culpar Deus. Mas por quê? Porque tudo começou, meus irmãos, quando um dia eu estava namorando com uma moça, né, no interior do estado, e lá eu tinha ido visitar ela, e nesse dia eu, no caso, dormia lá na casa do seu pai. Nesse dia ela pediu pra gente ir na casa da irmã dela, ficava um pouco mais distante, e a gente foi. E chegou o horário de tornar, ela não quis tornar, quis ficar na casa da irmã dela. E lá deram um local pra gente dormir. E neste local que a gente ficou para dormir, eu dormi numa rede e ela na cama embaixo. O que que acontece, meus irmãos? Se eu disser para você que eu não senti vontade de dormir com a minha namorada, eu estou mentindo, eu senti. Aliás, eu desci da rede de madrugada e fui dormir com ela. E ao estar abraçado com ela, eu tive uma visão em que Deus falou assim: Osiel, não faça nada, eu tenho coisas melhores para te dar. E nessa luz que eu vi, em meio à escuridão que estava tudo apagado, eu não fiz nada, eu tive fé, eu não fiz nada e fiquei abraçado com essa namorada na época. E no dia seguinte amanheceu, eu estava tão feliz, porque eu tinha agradado ao Senhor e não tinha feito nada. Pouco dia depois, essa namorada me deixou, fiquei triste. E nisso começou a minha... Eu já era ensinado pelo meu pai a orar, a ler a Bíblia. Tem uma série de coisas que depois vou estar relatando aqui. E, meus amados irmãos, eu tive fé e abri um comércio do nada. Eu só tinha apenas R$800. E pela fé, eu sabendo que o Senhor estava comigo, eu disse assim: não importa, aonde eu colocar, Deus vai estar comigo. Quer dizer, eu se sentia abençoado, que Deus estava comigo, né? E aonde eu chegava nos cultos, eu sentia Deus falar comigo, que eu poderia colocar que Ele estava comigo. E Deus viu até pessoas, sendo que eu não contava para elas o que era. E eu resolvi abrir um comércio com R$800. Peguei um empréstimo consignado da minha mãe para pagar durante 5 anos. E graças a Deus eu paguei. Mas lá, meus irmãos, eu tive mais intimidade com o Senhor, porque ali eu não tinha renda nenhuma, não tinha salário fixo. Todo jovem, quando termina os estudos, eu tinha acabado de terminar os estudos, ele sai em busca de um emprego para ganhar seu salário mínimo e fazer a sua vida. E lá não, eu fui ser empreendedor, uma coisa que eu nunca tinha aberto, e decidi abrir uma loja de frios para vender queijo, presunto, hambúrguer, essas coisas, né? E nessa jornada eu sofri muito, fui enganado por pessoas. Quantas vezes, às vezes ficava até desesperado, porque eu queria honrar com minha mãe e pagar,
né? Porque a mensalidade chegava e eu pagava aluguel também. E o Senhor nunca me abandonou, Ele me ajudou. E lá eu passei nesse local sem ter um salário fixo, sem ter renda praticamente sem ter renda. Deus abriu outra oportunidade para mim ir para um local maior e agir pela fé. Peguei outro empréstimo, ainda estava terminando da minha mãe e fui. E lá nesse local eu percebi, Deus me dava entendimento, mesmo não ter feito curso, alguém ter me ensinado, Zé, bora pegar na tua mão, vou te ensinar e tal, não. Deus me ajudou e aos poucos fui indo e cresceu. E em 4 anos eu cheguei a ter um estoque de 95 mil reais de mercadoria sem dever um centavo. Tudo mérito meu? Não, do Senhor. E lá, meus irmãos, eu passei por compreender e entender alguns textos da Bíblia errado. Eu comecei a sofrer porque eu tinha um vício. O Zé teve vício? Tive. Eu era viciado, jogava videogame. E eu tentava, quanto mais eu tentava me libertar do videogame, mais eu ficava viciado. E para mim sair, meus irmãos, foi tão difícil. Às vezes existe até desavença entre mim e minha esposa, porque às vezes eu deixava de fazer outras coisas para jogar videogame. E eu disse: minha filha, ore só o Senhor para Deus me tirar disso aqui. E pronto, não digo mais nada. E de repente, meus irmãos, eu consegui sair. Mas para mim poder sair, existe o meio da história, que foi por eu jogar videogame. Eu estava tão viciado em jogar videogame e eu comecei a criar medos, pensamentos errados, pensamentos que Deus ia me castigar, pensamentos em que Deus ia me pegar, porque eu estava jogando videogame. E às vezes eu me perguntava: Senhor, por que eu não saio desse videogame? E aí Deus falava comigo: meu filho, assim como você tem dificuldade para se libertar do videogame, assim são as pessoas que estão viciadas nas drogas, assim são as pessoas que são viciadas em bebidas, em cigarros, em tantos outros vícios, até mesmo no celular hoje em dia. Tem pessoas que querem ser libertas dos vícios de estar em redes sociais e elas não conseguem. Eu te asseguro e te falo que Jesus pode te libertar de todo vício maldito. Existe um versículo bíblico que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Então, nesse pequeno relato do meu testemunho que eu quero passar, meus irmãos, para vocês, o meu comércio chegou a cresceu, de frios, como eu vi que não estava dando tudo certo, investi mais em bomboniere, que pegou e cresceu. Mas existia uma condenação dentro de mim, porque eu era viciado e vinha pensamentos que Deus ia fazer alguma coisa comigo. E aí foi uma oportunidade que o inimigo encontrou para me atacar. Mas por que, Zé, Deus te ama e Deus permitiu isso? Meus irmãos, às vezes tem coisas que Deus permite para nos trazer crescimento, para nós ter mais, entender mais do seu amor, que independente do meu erro ou até mesmo do teu erro que tu tem cometido, Jesus te ama e Ele te quer e Ele te espera todos os dias para te alcançar. E ali, meu irmão, minha irmã, eu, por ter esse entendimento errado, certo dia chegou o homem me pedindo dinheiro e eu já estava preocupado com certas coisas, eu não dei. E poucos dias depois eu fiquei sabendo que esse homem queria me assaltar, só que eu não sabia quem era. E nisso eu fiquei mais aflito, com medo, entendendo que isso era por causa do meu erro, que eu era um viciado e tal, e Deus estava me castigando, assim como fala no livro de Juízes, capítulo
6 que Deus ali fala, tem algumas traduções que diz que Deus levantava o exército inimigo para afrontar o povo de Israel por causa dos seus pecados. E por mim não compreender a Bíblia, por mim não compreender melhor Cristo, eu fiquei acreditando nisso. E por tanto acreditar, inclusive que pareça, eu fui assaltado há poucos dias. Isso foi terrível, meu irmão, foi constrangedor. Foi... Sendo que eu também já tinha sido assaltado outra vez, mas nessa vez foi tão constrangedor que, apesar de eu ter levado pouco o valor, poucos dias depois, ficaram alguns suspeitos rodeando lá o meu comércio mesmo assim. E nisso eu fiquei desesperado, eu queria desistir do negócio. E foi na decisão errada que eu tomei de pegar um empréstimo e mudar de local. Pedi direção a Deus para sair daquele local. E na minha convicção eu senti que Deus estava falando comigo para mim sair, eu saí. Eu ia mudar para outro local, próximo do local onde eu tinha iniciado. E eu tomei a decisão e fui. E anunciei meus clientes que ia mudar novo local e os clientes foram. A venda chegou a cair em média uns 35%, mas meus clientes, boa parte vieram e eu continuei vendendo. Mas nessa mudança eu cheguei a pegar um empréstimo com um banco. E nesse empréstimo eu gastei metade. E por agir com medo, agir no desespero, eu não sabia mais o que fazer com o restante de dinheiro. Eu não queria ficar com esse dinheiro, porque muitas vezes até vindo para casa eu tinha medo de estar sendo seguido, de alguém fazer algo mal a mim, a minha família, tudo por causa do meu erro. Eu fiquei associando isso com Deus. E ali, meus queridos irmãos, eu, em meio a essa turbulência que estava vivendo, eu quis devolver o dinheiro. E o gerente do banco disse que eu teria que pagar o valor e os juros, mas eu não tinha mais o dinheiro. Foi quando uma pessoa que eu não quero relatar, pessoa próxima a mim mesmo, nada contra a sua vida também, eu já lhe perdoei, ela me sugeriu: Osiel, tu me empresta o dinheiro que eu lhe pago. E mostrou como é que ela estava indo bem no seu negócio e tal, e resolvi dar um voto de confiança. E nesse voto de confiança, meus irmãos, ele chegou a me pagar umas parcelas, mas isso depois gerou uma bola de neve na minha vida. E tudo que eu ia fazer começou a dar errado. O comércio caiu à venda, eu tive que pagar a minha parcela e a dele. Eu fiquei tão ansioso, desesperado, angustiado, não sabia o que fazer. E aí entrei numa dívida enorme. E nessa dívida enorme que eu entrei, meus irmãos, para mim sair, e tudo isso gerou culpa dentro de mim, porque o culpado era eu, que eu não prestava. E muitas vezes dessa dívida eu criei outra dívida, porque eu comecei a pagar juros no cheque especial. E eu sempre fui um cara trabalhador, um cara honesto, queria sempre honrar com meus compromissos, mas estava ficando inalcançável honrar os meus compromissos. E devido a isso, meus amados irmãos, eu comecei a viver uma crise durante 5 anos de lutas, de desespero, de medo. Procurei ajuda de pastores, de igreja, buscava, mas ao chegar na igreja, quando eu via as mensagens sendo ministradas, eu não tinha coragem de compartilhar isso com o pastor, porque eles iam associar mais ainda com o pecado, ia me trazer mais condenação.
eu cheguei a compartilhar sim com um pastor amigo meu, quer dizer, eu conheço vários pastores, mas este pastor, eu compartilhei para ele, ele aliás me ajudou. São raros, meus irmãos, são raras pessoas que buscam te ajudar. Você conta no dedo. E esse pastor buscou me ajudar, era meu amigo, aliás, até hoje meu contador. Eu sou grato a Deus pela vida dele, né? Aprendi a amá-lo, né? Respeitá-lo, um homem de Deus, que Deus possa recompensar ele poderosamente cada dia na sua vida. Mas outros, meus irmãos, eu sequer queria compartilhar minha vida, pois eu não me sentia seguro. Porque o que a gente mais vê, às vezes você conta certas coisas dos pastores, eles vão falar lá no púlpito de fulano, ciclano, aconteceu isso e tal. E devido a isso, meus amados irmãos, eu comecei a viver uma vida angustiante, desesperada, de medo e receio. Mas estou aqui, conto na vitória. Cheguei a superar uma dívida de 88 mil reais. E Deus sempre estava comigo. Quantas vezes eu pensei em tirar até a minha própria vida por estar desesperado, mas Deus falava comigo que tudo ia passar, que eu ia superar. E estou aqui contando a vitória. Meus amados irmãos, depois de ter passado por isso, eu entrei em outra batalha. Foi financeira? Não. Foi na família. E este vídeo eu vou ter que parar porque ficou esticado. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like. Estou aqui com o coração aberto para compartilhar um pouco da minha vida, compartilhar o quão maravilhoso nosso Deus é, o quão poderoso Jesus é, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos restaurar, o quanto Ele quer nos abençoar. Primeiramente, eu só preciso crer. Foi através de outro pastor que eu conheci, que ele me ajudou a entender melhor a palavra de Deus. E uma das coisas que marcou na minha vida é: quem crê errado, vive errado. Porque as crenças, o entendimento errado, leva você a acreditar que vive certo, faz você agir errado, achar que está fazendo certo, faz você até discutir achando que está certo. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, muitos pastores, muitos líderes. Aliás, eu não almejava o episcopado, hoje eu almejo, mas não para com interesse nas ovelhas ou puxar algo delas, mas em forma de gratidão ao Senhor que Ele fez na minha vida, para que Deus venha transformar outras vidas, para que Deus venha modificar outras vidas e mostrar para elas o que Deus fez na minha vida. Ele pode fazer na dela e pode fazer na sua, que você está me ouvindo. Amém, meu irmão, minha irmã? Aproveite e se inscreva no nosso canal, deixa o like, né? E em breve estarei postando outro vídeo. É um prazer estar aqui. Eu estou fazendo aqui em forma de gratidão, porque muitas vezes tem pessoas desesperadas, tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão não sabendo mais o que fazer. Mas uma coisa eu te digo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele vai fazer na tua vida, pois Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Não estou dizendo que você vai passar por lutas e aflições, você vai passar, né? Como o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando nós temos, meus irmãos, a convicção que o Senhor está conosco, pode se levantar o que for, nós já somos mais, não só vencedor, mais do que vencedor, porque Cristo Jesus já superou, né? Para nos dar uma vida, né, de salvação, uma vida de abundância por meio da fé. Não quer dizer que nós vamos deixar de passar as adversidades. Não, no mundo temos aflições, mas devemos ter um ânimo bom para que venhamos contar as vitórias que Deus fez em nossas vidas por meio da fé, para
compartilhar a outras pessoas. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém.